Oi pessoal, nós vamos falar agora sobre barramento USB. A teoria é muito extensa, então eu vou tentar aqui em pouco tempo aqui passar uma boa noção do estudo de interface com esse tipo de barramento para vocês. As dificuldades que eu passei no passado, no projeto final, por aí vai, tá? O barramento USB ele não entra naquele espaço de endereçamento de I/O com o qual você estava acostumado, 64K endereços, né? Não, você tem um controlador USB que está dentro do seu chipset, ele é um periférico, um periférico normal de I/O, e o barramento USB, os dispositivos que você vai conectar pelo USB, eles têm um espaço de endereçamento próprio de 127 endereços. Você pode ter até 127 dispositivos. Aí é um por endereço mesmo, tá? Um por endereço. Ah, mas o meu eu preciso de não sei quanto. Aí você tem os subendereços de cada endereço, que a gente vai chamar de endpoints, tá? Então vamos lá então. Então você tem o endereço 0 que vai configurar tudo e os de 1 a 127. O USB, vou deixar bem claro de cara que não trabalha por interrupção. O acesso ao USB é por POLE. Você pergunta para o dispositivo se ele tem a disponibilidade de dados para informar e por aí vai, tá? Não tem interrupção. Ele tem o polling que você pode programar de quanto em quanto tempo, de quantos em quantos milissegundos ele vai ser consultado sobre a disponibilidade de dados, tá? Eu vou dar uma passadinha agora aqui pelo livro, já que a gente vai. Então, assim, em termos, até entre a API e o hardware, tá? Entre a API e o hardware tem um monte de interface de drivers aqui, tá? Desculpa que eu peguei errado. Um monte de interface de driver. Tem o driver cliente, o driver USB, o driver do controlador host, o controlador host, que é o controlador USB que está dentro do chipset, e aqui os seus dispositivos USB. Tá? Entre o USB e a API tem um monte de camadas aqui. Isso é detalhe aqui pra gente aqui, tá? Nós estamos interessados assim, em saber mais ou menos como fazer aqui para projetar um negocinho USB para conectar no seu computador. Então vamos lá. Vamos passar aqui o mais importante. Vou começar pela operação, né? O USB, aquele esquema do hub USB vale como mesma coisa a ponte PCI, tá? O hub não é meramente um conector T que você espalha, não. Você manda o dado para o hub é o alvo de um e iniciador de outro, tá? Iniciador de outro, ok? Vou falar aqui de barramento físico USB. Barramento USB é um barramento serial, então você tem quatro sinais, tá? Quatro sinais, tá? Aqui as cores dos fios aqui, tá? De um cabo USB. O USB originalmente ele apresentava duas velocidades, né, na versão 1 dele. Muitas das coisas que você faz, você trabalha na versão 1. Aliás, quando você começa a identificar o dispositivo, ele começa na versão 1. Por que ele começa na versão 1? Porque ele não sabe se o seu dispositivo aceita a versão 2, aceita a versão 3. Então, sempre na identificação, ele vai começar na velocidade mais baixa. E aí, se ele puder, ele comuta os transcíveis para trabalhar USB 2, 480 megabits por segundo. Né? Mas a versão original do USB, a versão original, que é essa aqui, 1.0, 1.1, ela tem duas opções de velocidade. Vamos ver só a versão 12 megabits por segundo. Então vocês viram lá na placa FPGA, quem está com a placa em casa, que tem um cristalzinho de 12 MHz. É para comunicação com USB. Já sabe que 12 MHz é porque está trabalhando na versão 1.1, as placas FPGAs, tá?
Como é que você detecta que um periférico USB foi encaixado no conector? Simples, olha só. Dentro, aqui é o seu computador, tá? O seu computador. Aqui é o encaixe do seu computador. O encaixe do seu computador. Então você tem dois resistores na faixa de 15K para os dois sinais de encaixe, que são D+, e D-. É barramento serial, mas é diferencial. Ele subtrai um do outro, né, para cancelamento de ruído. O pessoal de telecom sabe explicar melhor isso do que eu, tá? Então você pode conferir os valores dos resistores. O R1 é de 15K e o R2 de 1K e meio. 10 vezes, um é 10 vezes o outro. Engenharia tudo 10 vezes maior um que o outro, né? Então 15K, esses dois resistores são de 15K. A posição desse resistor aqui diz que você vai trabalhar 12 megabits ou 1 megabit por segundo. Então esquece esse resistor aqui, esquece ele, tá? Porque nós vamos trabalhar aqui a 12 megabits por segundo. Esse cara aqui. Então olha só. Vamos supor que você não conectou, não encaixou os dois fios. Os dois fios não estão encaixados. Qual é a tensão que você está vendo aqui? Você está vendo dois resistores conectados ao terra, portanto você está vendo terra e terra aqui no D+, e no D-. Tá? É o que a gente chama de estado de desconexão. Tá? S é zero, estado de desconexão. Os dois em zero, em nível baixo. Aí você pluga esse cara aqui, que tem esse resistor de 1K e meio para VCC aqui, ó, a tensão do V-bus, tensão do barramento. Ora, aqui tem um divisor resistivo, 1K e meio e aqui 15K, a tensão aqui, nesse ponto, qual que vai ser mudado? No D+, ou no D-? No D- vai continuar zero. No D+, a tensão vai ser 10 onzeavos de V-bus, divisor resistivo. 1 para 10, ou seja, 10 onzeavos de V-bus. Ou seja, ele detetou, se você pegar um resistorzinho de 1K5 ligado VCC para o D+, ele vai iniciar detetando o dispositivo USB, aí depois vai tentar e não vai ter nada, né? Mas ele vai iniciar que ele já detetou que plugou. Simples a forma como ele detecta a conexão, tá? Então daí a gente pode concluir que quando nada está sendo transmitido aqui pelos transceivers ou por aqui, o estado dele ocioso, o marca que a gente viu lá no ART, o marca do ART é 1. O marca aqui é D+ em nível alto, D- em nível baixo, que é o que a gente vai chamar de estado J, tá? É o estado onde está ocioso. O USB 2.0, ele não é uma tensão que você transmite aqui não, tá? São circuitos de micro-ondas, é transmissão em guias de onda aqui. Tá? E aí pergunta para o Major Saunders, que ele que entende melhor do que eu essa parte de transmissão de micro-ondas. Tá? Então vamos prosseguir. Então, eu já falei, então nós temos três estados possíveis. Tá? Três estados possíveis. O D+ em nível alto, a gente vai... o D+ em nível alto e o D- em nível baixo, que é o estado, equivale ao estado ocioso, a gente vai chamar de estado J. O estado de desconexão, que é o nosso estado de reset, é quando tanto o D+ quanto o D- estão em nível baixo. E a gente vai ter o terceiro estado, que na comunicação, que o D+ é quem está em nível baixo e o D- em nível alto. Tá? Esse aqui de 1,5 megabit eu não vou comentar não. Tá? Dá para dar uma lida aí para os detalhes, tá? Os detalhes. Como é que é um pacote de comunicação? Todo pacote de comunicação USB começa com a transmissão de
dessa sequência aqui, ó. KJ, 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 KK, tá? Isso aqui é também usado para você, é o campo sincronismo, né? O campo sync. É usado também para você poder sincronizar as velocidades de comunicação entre o iniciador e o alvo. Se o cara tem lá um oscilador controlado por voltagem, ele dá um jeito de, lendo isso aí, ele sincronizar os clocks da recepção em relação do alvo em relação ao iniciador. E aí você tem um campo que é o identificador de pacote, que lembra aquela ideia do comando no barramento PCI. Aqui ele vai dizer se é uma leitura, se é uma escrita, um campo opcional, e toda a comunicação termina com 2 clocks em estado de conexão. Se botar mais do que 2 clocks, ele vai dizer que você desconectou o dispositivo, tá? 2 clocks, os dois em nível baixo, para mostrar que terminou um pacote, tá? É assim no USB 2. Aí você tem alguns tipos de pacotes, né? Então, o identificador de pacote. Esse setup é usado aqui para configurar. O in e out são os principais. Eles são para dizer que, ó, eu vou acessar para leitura, vou acessar para escrita. Aí você manda um pacote para identificar que é uma leitura e manda o endereço, uma escrita e manda o endereço. Aí depois você vai mandar um pacote do tipo dado, ou data 0 ou data 1. Aí o cara pode te responder, ó, acknowledge, ó, beleza, recebi. Ou, ih, deu ruim, não recebi. Esse soft aqui é um pacote que é gerado de 1 em 1 milissegundo, para não deixar o barramento ficar sem atividade. Ele manda um pacote, soft, de 1 em 1 milissegundo, tá? Esse aqui, inclusive, que eu vou mostrar que a gente capturou no osciloscópio ele, tá? Eu vou mostrar até esse software aqui. Como é que é o pacote do tipo soft, né? O soft ele tem um sincronismo KJ, 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 KK, um campo de 8 bits, que é o identificador de pacote, que é o 1001 e 0101. Ele manda o identificador do pacote e manda o identificador do pacote negado. Ele e o complemento dele, tá? Ah, como é que você transforma zeros e uns e K e J? Tá? Aí tem se você der uma lidinha no livro, você vai ver a regrinha. E a regrinha é a seguinte: quando você quer transmitir o bit 0, você inverte de J para K ou K para J. Ah, estou em J, quero transmitir o bit 0, vai para cá. Se quer transmitir o bit 1, você mantém o estado. Eu estou em J, quero transmitir 1, mantém o J. Quero transmitir o 0, vai para 0. Tá? Faz o toggle quando quer transmitir o 0, faz quando quer transmitir o 1, mantém. Tá? Esse aqui a gente capturou do osciloscópio um soft, né? E o soft ele manda no campo opcional um contador de 11 bits, tá? Módulo 2048, conta de 0 a 2047, fica só contando. Aqui tem um campo que é corretor de paridade, detecta e corrige um erro de paridade, os 2 bits de desconexão para fechar um pacote, tá? Então, aqui ó, KJ, 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 KK, tá? O quadro, olha em casa com calma no livro, aí você vai ver que é o quadro 174 de 2048, tá? O código de redundância e aqui o SE0, a gente conseguiu separar. Então isso aqui a gente abriu mesmo, deu um zoom, né? Sem dar um zoom, você vê que parece que tem um pulsinho só a cada 1 milissegundo, né? Não, mas aqui tem um pacote inteiro. Tem todo um pacote aqui, tá? Então a gente viu exatamente a cada 1 milissegundo. Você vê que são 4 quadrículas
de 250 microsegundos. Então ele transmite um pacote SOF a cada 1 milissegundo. Tá? Então como é que são setups? Setup é usado para você fazer aquela ideia do plug and play, né? Setar, ler as informações do dispositivo, por aí vai. Tá? O pacote in, o pacote out segue essa ideia aqui. Tá? O campo sincronismo é in, out ou setup. O endereço do periférico. O espaço USB ele tem 127 endereços. O 0 é usado para configurar. Tá? Enquanto ele está em 0, ele não foi configurado, não está operacional ainda. Do 1 ao 127 os endereços. E esse endpoint seria o subendereço. Cada periférico ele pode ter, eu tenho 16 registradores. Então são os endpoints, desculpa, pode ter até 15 também. Os endpoints de 1 a 15. E aí o endpoint pode ser só leitura ou só escrita. O endpoint 0 também é usado para configuração. Tá? Aqui o endereço e o subendereço, que é o endereço e o endpoint. Tá? Então você manda. Eu quero mandar um dado. Você primeiro manda um pacote in ou pacote out para dizer com quem você quer se comunicar. Aí depois vai ter o pacote data, tá? Tem muito detalhe, você manda data 1, depois data 0, fazer um projeto não é fácil. O data ele pode ser até um pacote vazio com 0 bytes até 1023 bytes, tá? Normalmente os pacotes são até 8 bytes no máximo. Tá? Pacotes desse tipo de 1000 bytes são para comunicações que eles vão chamar de tipo isócrona. Aqueles que se você errar na comunicação não tem um problema. Eu tenho um monitor que é isócrono aqui, USB. Se você errar um bitzinho que você está mandando, o máximo que você vai ver é uma piscadinha na tela. Entendeu? Agora se você errar num arquivo, aquele bit pode ser decisivo, você vai detonar uma bomba nuclear ou não. Tá? Então, aí não, aí tem que ser até 8 bits e com CRC. Tá? O CRC pode não ser usado se você não tiver... estou escutando um som, ele vai dar um ruidinho à toa se transmitiu errado daquela vez. Tá? Então vamos prosseguir. Aí tem esses pacotes aqui, esses pacotes Acknowledge ou Not Acknowledge, eles não têm o campo opcional, eles só são um identificador. Transmitir! Aí você só manda um acknowledge, recebi, já está dito. Transmitir, aí você manda os dados. Só recebi, aí você manda o acknowledge. Tá? Passando à frente, quais são as transações? A transação é composta por pelo menos 2 pacotes, né? A mais importante são essas transações do tipo interrupt. Quem está cinza por dentro é que quem está transmitindo é o controlador USB. E branco por dentro, cinza por fora. E aqui é o seu dispositivo. Uma transação do tipo leitura. Você manda um pacote token do tipo IN. Quero ler o endereço 53. Aí quem for o endereço 53 se identificou e faz o quê? Manda os dados. Então quem está transmitindo tá cinza por dentro. Quem está transmitindo é o dispositivo que você plugou. Aí o seu controlador USB responde com acknowledge. Agora, quando eu for escrever, eu estou escrevendo, vou escrever no endereço 3. Você já prepara o cara e depois manda os dados que você vai escrever. Então o campo opcional aqui é o 3 e o campo opcional aqui são os dados. E aí o cara, né, o seu dispositivo plugado vai te responder com o acknowledge. Receber os dados. Beleza, tá? E tem as transações aqui do tipo isócronas. As transações isócronas que não tem acknowledge nem not acknowledge. Tá? Elas são só os dados. É aquela que se você tiver um errinho, não tem problema. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui e o próximo eu vou falar sobre o processo de enumeração,
que é o processo de reconhecimento das características do dispositivo USB e de atribuição, né, do endereço dele. Tá bom? É um vídeo que eu vou postar daqui a pouquinho.